Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 22 de junho de 2025. Glória a Deus. Também hoje, amados, é segunda-feira, a 12ª semana do tempo comum. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Você for chegando, vai deixando aí seu comentário, vai curtindo a live, compartilha. Que essa live seja uma bênção na sua vida, que essa live seja uma bênção na minha vida, em nome do Senhor. Amém? O evangelho de hoje, nessa segunda-feira, é Mateus capítulo 7, a partir do primeiro verso. Nós estaremos lendo os 5 primeiros versos de Mateus 7, que vai dizer assim a palavra de Deus: Não julgues para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgam, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês estiverem medindo, vocês também serão medidos. Porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que há no seu próprio. Ou o que você dirá ao seu irmão: Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olhar do seu irmão. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Rani Silva, seja muito bem-vinda nessa manhã, a mais uma manhã com o Evangelho. Irmãos, esse Evangelho nos ensina, Nos ensina a tomarmos cuidado com o nosso julgamento pessoal. Nós não fomos chamados, irmãos e irmãs, para julgar os nossos irmãos. Nós não fomos chamados para sentenciar aqueles que erram. Mas antes, nós fomos chamados para admoestar os que precisam ser admoestados pelo Senhor. O texto é muito claro, Quando ele vai dizer, minha cadeira aqui abaixou, pronto, levantei. O texto é muito claro quando ele vai dizer que nós fomos chamados para termos misericórdia dos nossos irmãos e não os julgá-los. O texto vai dizer: não julgue para que vocês não sejam julgados. O julgamento aqui, amados, não é a denúncia contra o pecado. Porque quando se fala da denúncia contra o pecado, o próprio Deus, em outra palavra, em outra parte da Bíblia, vai dizer assim: julgueis com a reta justiça. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, que não é o nosso dever de julgar, é para condenação. Nem eu e nem você temos o poder de julgar ninguém e condenar. Quantas vezes, infelizmente, nós acabamos fazendo isso quando ouvimos assim: fulano, que era uma pessoa muito ruim, era um estrupador, um assassino, morreu, mataram. E quando a gente fala assim: aquele ali foi direto para o inferno. Quantas vezes nós não falamos já isso? Mas nós não temos o direito de falar que aquele, ou aquela, ou este, ou esta foi para o inferno. Por quê? Porque só quem tem a cadeira de julgamento, porque é um justo juiz, é o Senhor Deus.
Então nós precisamos tomar muito cuidado quando nós tomamos essa atitude de julgar, de apontar, né? O ditado popular vai dizer: quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você, um dedo que você está apontando para o outro e um dedo chamando Deus do céu para julgar quem está certo e quem está errado. Ó, você aponta um dedo, o outro dedo está clamando por justiça ao Deus dos céus e tem 3 dedos apontados para você. Por isso nós precisamos muito tomar cuidado com o julgamento precipitado. Precisamos entender que nós não fomos chamados para julgar. Porque, amados, o texto é muito claro: na medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Todos nós temos pecados. Todos nós, amados, somos necessitados da graça de Deus. Então, por que, amados irmãos e irmãs, nós vamos julgar o nosso próximo? Se nós também precisamos muito de Jesus na nossa vida. O texto vai dizer: porque tenta tirar o agueiro, né, o cisco que está no olho do seu irmão, se tem uma trave no seu. O Senhor Jesus nos ensina no dia de hoje, amados, que para mim apontar para alguém, eu deveria não ter nenhum tipo de pecado. Se existe alguém que pode nos condenar porque não tem pecado, é o Senhor Jesus. E hoje ele não tem nos condenado, ele tem sido o quê? Um advogado que todos os dias nos resgata, que todos os dias nos tenta nos justificar diante de Deus pelo seu sangue. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nós não fomos chamados para julgar. Nós não fomos chamados para apontar. Lembre-se, quando você está apontando, 3 dedos estão apontando para você e um está clamando por justiça do céu. Precisamos no dia de hoje, amados, entender isso. Às vezes achamos que o nosso pecado ele é menor do que o do nosso irmão. Ah, não, mas eu não roubo. Eu não me prostituo. Eu não estou em fornicação. Mas mente. Mas fala o que não é para falar. Pensa o que não é para pensar. Esquecendo-se que para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Por isso, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, peçamos ao Senhor: Senhor, eu não quero julgar o meu próximo. Eu não quero julgar quem caiu. Eu não quero julgar quem está errado. Se eu não puder acrescentar, se eu não puder ajudar, se eu não puder levantar, que não seja pelas minhas mãos que aquela pessoa vá para a lama. Por quê? Porque eu não posso tirar o cisco do olho do meu irmão quando tem uma trave no meu. Se o meu irmão erra, eu preciso primeiro olhar para o meu erro. Preciso olhar primeiro para a minha conduta. Preciso olhar primeiro para como eu estou fazendo, para depois eu querer julgar o meu irmão. Jesus amado é muito enfático nesse texto.
porque Ele conhece o coração humano. Nós temos a tendência de querer ser juiz para o próximo, de querer peso para o próximo, quando muitas vezes para nós queremos uma mão mais leve. Irmãos, no dia de hoje, peçamos ao Senhor essa graça de não sermos como muitos têm sido, juiz do meu irmão, mas que o nosso coração se encha da misericórdia, que o nosso coração se encha da compaixão, que o nosso coração se encha do amor que vai mudar o mundo. Porque na medida que eu julgo, eu sou julgado. Na medida que eu trato meu irmão, eu serei tratado. E possamos pedir ao Senhor a graça de sermos homens e mulheres melhores no dia de hoje. Que essa semana que se inicia hoje, né, começando o ano pelo Santo Domingo, possamos viver uma semana de mais piedade. Uma semana, amados, aonde eu não olhe por erro do meu irmão achando que eu sou superior, porque o meu erro ninguém está vendo. O meu pecado ninguém está vendo. Mas Deus, que sonda e conhece a mente de cada irmão e irmã, conhece o meu pecado e o teu pecado. Que possamos pedir ao Senhor no dia de hoje a sua misericórdia, para sermos homens e mulheres melhores, que façam a vontade de Deus. E aí sim, amados, nós iremos poder dizer que nós somos servos do Senhor. Quando nós usarmos o exemplo de Jesus. Mulher, cadê os teus acusadores? A mulher respondeu, Senhor, não ficou nenhum. E aí Jesus vai dizer, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Que bênção, amados. Que bênção é poder ir e não pecar mais. E possamos pedir ao Senhor essa graça. De sermos homens e mulheres que absorve, que ora, que acredita no ser humano e no amor ao ser humano, na misericórdia de Deus, a qual também nós fomos alcançados todos os dias da nossa vida. O Senhor Deus nos ajude no dia de hoje e nos conceda a salvação. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado pela liturgia da palavra. Como o Senhor falou em nossos corações com essa palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres melhores. Que o amor seja o vínculo, Deus amado, de toda a paz. Que sejamos pessoas mais misericordiosas. Que possamos entender que o nosso pecado não é menor do que o do nosso irmão, porque ninguém está vendo. Mas que possamos, Senhor, sermos pessoas que te louvam, pessoas que te agradam. Abençoa o nosso dia com paz. Deus amado, aqueles que vão sair, aqueles que vão ficar em casa, guarde-nos, nos protejas e nos livra de todos os males. É a oração que nós fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus, orando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino,
seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Nós precisamos aprender a não julgar, mas possamos aprender, amados, a ter uma vida reta na presença de Deus, tendo misericórdia do nosso próximo. Vamos receber a bênção do Senhor? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Cleide Luiza, Deus abençoe, Cleide, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Ramon Martins, Deus abençoe. A irmã Dani Silva foi a primeira que entrou hoje. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã. Daniela, minha esposa, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos, Deus abençoe vocês. Que a semana de vocês seja do coração de vocês cheio do amor que vai mudar o mundo. Amém? Você também que vai assistir ao decorrer do dia, né? Manhã, tarde, noite, no momento que essa live chegar a você, Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Desejo a você um dia mais que abençoado, que ele seja um dia de reflexão. Não julgues para não seres julgado. Amém? Fique com Deus. Até quarta-feira, quando voltamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. E até daqui a pouco, na oração da manhã. Amém? Fique com Deus. Graça e paz.